Bom dia a todos. Introdução à economia, capítulo 11 do livro Análise Econômica, Macroeconomia de Curto Prazo. E a aula 12, né, seria uma parte do capítulo 11 e o capítulo 12, Inflação, Desemprego e Crescimento. Começando aqui por essa parte, o que nós já vimos na semana passada da macroeconomia de curto prazo? Nós vimos o modelo ISLM. Vimos a curva IS e vimos a curva LM. Tá? Vimos antes os componentes da renda e demanda agregada. Os componentes. Vimos também as oscilações, né? Como a macroeconomia avança em ciclos macroeconômicos de alta do PIB e de queda do PIB. Tá? E lembrando que o PIB ele tem esses componentes: consumo, investimento, gastos do governo, exportações e importações, e nós vimos em detalhes os determinantes de cada um desses componentes. O que move o consumo, o que move o investimento, os gastos do governo, as exportações e as importações. Então, convém dar uma revisada ali, que nós já falamos sobre isso. E aí falamos sobre o modelo LM, que é um modelo que, na verdade, compõe equilíbrio em dois mercados: o mercado de bens e serviços e o mercado de moeda. O mercado de bens e serviços é responsável pela curva LM. Tudo que mexe o mercado de bens e serviços mexe com a curva LM. A gente viu também que a curva LM ela é inversamente proporcional, ela é inversa, é uma curva de demanda, é uma curva negativa, né, inclinação negativa. Se você colocar os juros no eixo Y e a produção no eixo X, a gente vai ter que no mercado de bens e serviços, essas duas variáveis são inversamente relacionadas, tá? Ou seja, quanto maior a produção, menor os juros; quanto menor a produção, maior os juros. Isso porque, com o preço do dinheiro maior, as empresas investem menos e as pessoas consomem menos, e isso traz a produção para baixo. Essa é a ideia da curva IS. Tá? Então, é isso. Qualquer coisa que aumente CG, X ou diminua T e M faz com que a produção aumente, faz com que a curva IS vá para a direita. Tá? E, por outro lado, isso a gente já falou na semana passada, qualquer coisa que diminua C, G e X ou aumente T e M faz com que a curva LIS vá para a esquerda, tá certo? Então, é como se esse daqui é o mercado de bens e serviços. Já no mercado de moeda, ele é responsável pela curva LM. Nesse mercado, essa é a ideia do mercado de moedas que a gente viu no capítulo 10, né, onde você tem a quantidade de moeda fixa pelo BC e a demanda por moeda negativamente inclinada. O que acontece é que esse mercado ele faz com que haja uma curva LM, ou seja, positivamente inclinada. Se você novamente colocar juros aqui no Y e X e produção no eixo X, você vai ter uma curva assim para o mercado de moeda. Mas por que seria isso? Porque tudo que faz com que... Oi, pois não. Você está apresentando a tela? Ah, não. Vamos... Puxa vida, foi um problema aqui. Obrigado, desculpe a falha. Fica tranquilo, tá tudo bem. Vamos recomeçar, então. Agora eu acho que está indo, né? Isso, agora tá. Tá, então vamos lá. Vamos lá. O que eu falei até agora é que começamos na semana passada a macroeconomia de curto prazo. Nós vimos já na semana passada que a macroeconomia, no curto prazo, ela é composta de ciclos onde a produção sobe e desce, dependendo do nível de expansão ou de diminuição da produção ao longo do tempo. E as coisas que movem a produção são seus componentes: consumo, investimento, gastos do governo, exportações e importações. Falamos sobre os seus determinantes em detalhe,
né? E aí começamos a introduzir o modelo ISLM. Ele é composto por duas curvas, uma IS e a outra LM. A curva IS tem a ver com o mercado de bens e serviços, é inclinada negativamente, e todos os componentes da demanda agregada afetam a curva IS. Então, aumentos de C, I, G ou diminuição de X e M faz com que a curva IS vá para a direita. Diminuições nessas variáveis, no C, G e M, desculpe, C, G e X e diminuição, aumento no T e M, fazem com que a curva vá para a esquerda. Também falamos sobre isso. Já no mercado de moeda, ele cria a curva LM, né? Nesse mercado, que tem a ver com o mercado de moeda que a gente apresentou no tópico 10, né, nós temos uma relação direta entre juros e produção, tá? Ou seja, quanto maior os juros, maior a produção. Por que seria isso? Porque no mercado de moeda, quanto maior o preço do dinheiro, né, quanto maior os juros, vai haver aqui um aumento na oferta de moeda provoca uma queda nos juros. Então, é um deslocamento para a direita da curva LM. Uma diminuição na curva na queda na oferta de moeda faz com que a curva LM vá para a esquerda. Então, na sequência, nós terminamos aqui nesse ponto, no modelo ISLM em conjunto, onde você tem um equilíbrio colocando as duas curvas em conjunto. E é isso que eu vou fazer agora. Aqui, só um minuto. Então, a ideia é essa. Se você tem juros com produção, juros e produção ao mesmo tempo, dois mercados em equilíbrio, a curva IS, tá? Ela dá o equilíbrio no mercado de bens e serviços. Tudo que faz com que aumente a produção e a demanda agregada faz com que a curva IS vá para a direita. E tudo que faz com que diminua os componentes, né, faz com que diminua a produção, a demanda agregada, desloca a curva IS para a esquerda, no equilíbrio. Aí você tem outro mercado, que é o mercado de moeda, responsável por essa tal curva LM. A ideia dela é que ela dá o equilíbrio no mercado monetário. Aumentos na oferta de moeda, M, né, faz com que essa curva LM vá para a direita. E diminuições na oferta de moeda faz com que a curva LM vá para a esquerda. Tá? E esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio dos dois mercados, onde ele vai dar a produção total da economia, Y0, naquele momento do equilíbrio, e vai dar também a taxa de juros I0 de equilíbrio na economia. Qualquer coisa que mude esse equilíbrio vai mudar ou a curva IS ou a curva LM. Curva IS, lembrando, bens e serviços. Curva LM, moeda. Então, a gente estava fazendo alguns exercícios, fizemos alguns exercícios aqui com equilíbrio em conjunto dos dois mercados e passamos na atividade lá no final do slide 11, exercícios sobre isso daí. Agora eu vou mencionar e vou começar já a aula de hoje, que é a política monetária e política fiscal. Política monetária e política fiscal são políticas de governo que afetam a macroeconomia, né? E, para tal, eles mudam o equilíbrio nesse modelo ISLM, de acordo com objetivos do governo. Tá? A gente falou no começo sobre esses objetivos do aumento do crescimento econômico, por exemplo, o Y, né? Aumentar o crescimento da produção, diminuir o desemprego, aumentar os empregos ou reduzir a inflação. E os instrumentos que o governo tem para tentar fazer isso chamam-se política monetária e política fiscal. Vamos ver cada um deles. Política monetária é um instrumento que o governo tem para o mercado monetário, ou seja,
que mexe com a quantidade de moeda, com o crédito na economia e com o preço do dinheiro, que é a taxa de juros. Tá? Então, aquelas 3 operações que a gente falou no capítulo 10, operação de mercado aberto, que é venda e compra de títulos, mudar a taxa de redesconto e mudar o depósito compulsório é política monetária. Já logo de cara, vamos dizer que a política monetária ela afeta o mercado de moeda, portanto, mexe com a curva LM para a direita ou para a esquerda. Já a política fiscal, que também é outro instrumento de governo, é aquilo que afeta o mercado de bens e serviços, a política de governo que afeta o mercado de bens e serviços. Então, os instrumentos que mexem com o G, gastos e governo, ou com o T, que é os impostos, né, os tributos, vão ser política fiscal. Então, por exemplo, aumento de G ou diminuição de G é política fiscal. Aumento de T ou diminuição de T é a política fiscal. Tá? Então, são esses 2 modos com que o governo atinge a macroeconomia. Tem um terceiro modo também, que é a política cambial, que afeta a moeda nossa, o preço da nossa moeda em relação à moeda dos outros países. Isso a gente vai ver na aula 13, no capítulo 13. Agora, por hora, é só política monetária e política fiscal. Então, basicamente, o que eu acabei de falar são os efeitos dessas políticas de governo. A política monetária muda o mercado de moeda e a política fiscal muda o mercado de bens e serviços. Então, em cima, na política monetária, é o M, quantidade total de moeda que varia. Na política fiscal, muda o G ou o T, tá? Os gastos públicos ou os impostos. Então, nesse sentido, veja você, por exemplo, aí, um caso de política fiscal. Política fiscal muda a curva IS, o mercado de bens e serviços. Então, ela vai deslocar para a direita ou para a esquerda, dependendo do tipo de política fiscal. Existe 2 políticas fiscais: política fiscal expansiva ou expansionista e a política fiscal restritiva. Política fiscal expansionista é tal que ela aumenta os gastos públicos ou diminui os impostos, que é a mesma coisa, certo? Então, é como se eu queria o governo atuasse aumentando, né, tentando expandir a produção da economia. Então, aumento de gasto público ou diminuição de impostos tem esse efeito de política fiscal expansionista e desloca a curva IS para a direita. Por quê? Porque lembra que o G, aquela equação y igual a C mais I mais G mais X menos M. Então, aumentar o G é aumentar, né, os gastos do governo, é aumentar a produção. Então, a curva IS desloca para a direita e o ponto de equilíbrio vai de A para B. De A para C, perdão. Olha só, política fiscal IS deslocando para a direita, eu vou de A para C. Então, a produção que era Y vai para Y 2 linhas, certo? Toda política fiscal, gastos de governo aumentando ou diminuição de impostos, tem esse efeito, sempre. E uma política fiscal restritiva ou contracionista é o oposto disso. Ou seja, eu estou diminuindo, né, os gastos públicos ou aumentando impostos. E, às vezes, o governo precisa fazer isso, né? Ele está tentando conseguir mais dinheiro, né, ou cortando seus gastos, ou cobrando mais impostos das pessoas, é uma política fiscal restritiva ou contracionista. Isso significa a curva IS deslocando para a esquerda. Então, se eu estou começando nesse ponto A, e aí eu desloco a curva IS para a esquerda, eu vou para o ponto B, onde dá para ver aqui que a produção diminui, né? Diminui de Y para Y, 2 linhas. Desculpe, de Y para Y linha, tá? Indo do ponto A para o ponto B. Note que quando eu vou do ponto A para o ponto B, a produção diminui, mas os juros também diminuem, né? E no caso anterior, quando eu vou de A para C, a produção aumenta, só que os juros também aumentam, tá certo? Então, essas são as 2 políticas fiscais possíveis, expansionista ou restritiva. E quanto à política monetária? Bom, a política monetária mexe com a quantidade de moeda. Então, é o outro mercado, é a curva LM. Então, a curva S fica do mesmo jeito e a curva LM é que vai mexer. Eu estou nessa curva LM do meio aqui, tá?
e o meu equilíbrio é esse ponto A. Existem dois tipos de política monetária. A política monetária expansiva, que aumenta a quantidade de moeda, e a política monetária restritiva, que diminui a quantidade de moeda. No primeiro caso, quando aumenta a quantidade de moeda, a curva LM vem para a direita. E olha o que acontece. Eu vou do ponto A para o ponto C. Então, indo do ponto A para o ponto C, o que acontece quando a curva LM vai para a direita? A produção, que era Y, vira Y duas linhas, aumenta a produção, né? Que o novo ponto de equilíbrio agora, cruzando as duas curvas, não é mais A, e sim o ponto C. Então, uma política monetária expansiva faz com que a economia produza mais. Só que quando eu vou de A para o C, olha o que acontece com os juros. Ele cai de I para Y duas linhas, ou seja, cai os juros na política monetária expansiva. E o que é política monetária restritiva? É quando eu diminuo a quantidade de moeda na economia. Então, eu vou do ponto A para o ponto B. Ou seja, a curva vai, se loca para a esquerda, e o equilíbrio passa do ponto A para esse ponto B aqui. Indo do ponto A para o ponto B, a minha produção diminui de Y para Y', né? Só que ao mesmo tempo que eu vou, né, indo do A para o B, a taxa de juros aumenta de I para I' aqui, dá para vocês verem, né? Então, esses são os dois tipos, são os dois tipos de política monetária. Expansiva, aumenta a quantidade de moeda, LM vai para a direita, ou política monetária restritiva, contracionista, reduz a quantidade de moeda, portanto, a curva LM vai para a esquerda. Tá? Então, é isso. Dois tipos de política de governo, a monetária e a fiscal. Vimos que a fiscal afeta a curva IS, desloca para a direita ou para a esquerda, e a política monetária afeta a curva LM, porque é o mercado de moeda que vai ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do tipo de política monetária. Então, é isso. Eu posso também combinar, ver uma combinação de políticas. Às vezes, para atenuar o efeito de uma, eu posso fazer aí duas políticas. Né? Por exemplo, posso fazer uma política monetária e uma política fiscal, tá certo? Nesse exemplo que a gente está vendo aí, eu começo no ponto A, com a curva IS aqui e a curva LM aqui. Então, essa IS, essa LM, e esse ponto A é produção Y e é juros I, né? Tá. Aí olha o que acontece, o governo resolve fazer duas mudanças. Faz uma política monetária expansiva e uma política fiscal reducionista ou contracionista, que é a mesma coisa. Ou seja, política monetária expansiva, aumento de moeda. Política fiscal restritiva é uma diminuição, né, é uma contração no mercado de bens e serviços. Então, pode ser ou diminuição nos gastos ou aumento de imposto. Então, como é que faz nesse caso que eu estou fazendo as duas juntas? Uma política monetária expansiva, como a gente viu um slide atrás, ela mexe a curva LM para a direita. Então, ela vai, olha, essa é a primeira seta aqui. A curva LM vem daqui para cá, e eu vou temporariamente para esse ponto aqui onde está a minha seta. Só que eu não fiz só uma política monetária expansiva. Depois, logo na sequência, eu fiz uma política fiscal contracionista ou reducionista, que é deslocar a curva IS para a esquerda. Então, agora eu vou deslocar a curva IS para a esquerda, e aí IS vem daqui para cá, e agora eu estou no ponto B. Tá? Então, eu estava aqui, agora eu vim para cá no ponto B. E no ponto B, do jeito que a gente está vendo aí na curva, comparando com o ponto A produção é maior, só que os juros é menor, tá? Então, eu posso também combinar políticas, tá certo? Vamos lá, vamos ver um exemplo. Vários exercícios aqui. Vamos ver qual a gente poderia fazer. Talvez o exercício 6. Vamos tentar fazer o exercício 6. Por conta da crise mundial de 2008, as empresas decidiram postergar seus projetos de expansão.
na capacidade produtiva. Além disso, para melhorar essa crise, diminuir, né, os efeitos da crise, o governo lançou uma política de redução de impostos aos produtos de consumo durável, tais como automóvel e linha branca. Linha branca sendo geladeiras, fogão, esse tipo de máquina de lavar, esse tipo de produto. Então, vocês estão vendo que duas coisas estão acontecendo aí, né? Primeiro, no exercício 6. Primeiro, as empresas decidem postergar os seus projetos. Isso significa que elas vão investir menos, vão parar de investir, deixar de investir por conta da crise. Então, é como se o I diminuísse. E o I, ele faz parte do que mesmo? Do mercado de bens e serviços ou do mercado de moeda? O I faz parte do mercado de bens e serviços, né? Lembrando aquela equação Y igual a C mais I mais G mais X menos M. Então, se diminui o I, diminui a produção, ou seja, diminui a curva de bens e serviços, que é a curva IS, desloca para a esquerda. Então, vai acontecer algo do tipo isso daqui. Então, eu vou com essa curva IS, linha aqui para a esquerda. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu estava nesse ponto 0, e agora eu vou para esse outro ponto aqui, 1. Então, a primeira parte do exercício é isso. A curva IS se desloca para a esquerda, porque os investimentos diminuíram. E nesse sentido, olha que esse ponto 1 comparado com o ponto 0, olha o que acontece. Já dá para ver que a produção é menor, né? Que antes, comparado com o I0. E também a taxa de juros de equilíbrio vai ser menor que antes. Bom, beleza, só que não é só isso o exercício, né? Então, a primeira parte é isso, mas tem também, além disso, para conter essa crise, o governo decide diminuir os impostos. Diminuir os impostos. Então, essa aqui é a primeira parte. Claramente, a produção diminui. Agora, a segunda parte é diminuição de impostos do governo, ele reduziu o IPI. Então, significa que o T diminui. Se o T diminui, o T faz parte da curva IS. Então, com o aumento dos gastos do governo, a curva IS vai vir para a direita. E eu vou, de propósito, desenhar ela mais para cá, ó. Bastante para a direita. Talvez ela pudesse vir exatamente para o mesmo ponto de antes, mas eu desenhei ela um pouquinho mais para a direita, de propósito aqui, ó. IS, duas linhas. Tá? Então, ou seja, com a diminuição dos impostos, por que a curva de IS desloca para a direita? Porque com a diminuição dos impostos, as pessoas podem gastar mais, e em gastando mais, o mercado de bens e serviços, né, aumenta, aquece, aumenta e deslocando para a direita. Então, agora, o novo ponto de equilíbrio vai ser esse daqui, nesse ponto que eu vou chamar de 2, e nesse ponto 2, a produção é bem maior do que antes, comparado com o ponto 1, só que o preço do dinheiro está mais caro. Olha aqui. A taxa de juros, ela é maior, tá certo? Então, por que os governos, às vezes, eles fazem política monetária e fiscal? Justamente para fazer esse tipo de coisa aí. Né? Vocês viram que, inicialmente, graças à crise de 2009, as empresas resolveram investir menos, fez com que a produção diminuísse. E o governo, através da política fiscal, foi lá e tentou fazer um efeito que contrabalanceasse, né, aquela perda de produção fosse recuperada graças à diminuição de impostos, tá? Então, esse daqui é o exercício 6, tá certo? Tem aí também mais dois exercícios que a gente propõe, tá? No caso, o exercício 7, queda do dólar faz com que as exportações percam competitividade e diminuam. Ou seja, as exportações é o X. Diminuição de exportações afeta a curva IS. Mas como é uma diminuição de exportações, a curva IS desloca
para a direita, parecido com esse exemplo que a gente acabou de fazer. Além disso, para conter esse efeito, o governo lança uma política monetária restritiva. Vamos fazer isso daqui também. Então, deixa eu ver como é que faz aqui. Aqui, quer ver? Ok. Muito bem. Então, está aqui a IS, LM, juros, e aqui produção. Em equilíbrio, nós estamos aqui no ponto zero, com essa produção inicial aqui. E esses juros aqui. Voltando para o exercício 7. Queda do dólar fez com que as empresas brasileiras perdessem competitividade e exportassem menos. Então, as exportações diminuem. Exportação diminuindo, desloca a curva IS para a esquerda. Então, a curva vem para cá. E agora, o novo ponto de equilíbrio é esse aqui, ó. Onde as duas curvas se cruzam, eu vou chamar isso aqui de ponto 1. Nesse ponto 1, a produção é menor. Sim, porque as empresas estão exportando menos, certo? Só que, nesse ponto, os juros também são mais baixos. E vou chamar de I1. Aí o governo resolve agir no outro mercado, no mercado de moeda. No exercício 6, ele tentou diminuir os tributos, que é o mercado de bens e serviços. Agora, ele fez uma política monetária restritiva. Vamos lembrar o que é uma política monetária restritiva? Voltando aí alguns slides. A política monetária restritiva é tal que a quantidade de moeda diminui. É como deslocar a curva LM para a esquerda. Tá? Vamos ver qual que é o efeito dessa política monetária restritiva no nosso exercício. Agora eu estou nesse ponto 1 e eu vou deslocar a curva LM para a esquerda. Então, faz de conta que diminuiu bastante a quantidade de moeda e veio para LM, deslocou aqui para a esquerda. E aí, olha o que aconteceu. O novo ponto de equilíbrio está aqui, ó. Nesse ponto de equilíbrio, Y veio para esse, que eu vou chamar aquele ponto lá de 2. Olha o que aconteceu com a produção. Y2. Diminuiu mais ainda. E os juros, I2 foi lá para cima. Ou seja, essa atuação do governo foi desastrosa, né? Ele diminuiu a quantidade de moeda na economia, a produção foi lá despencou e os juros aumentaram adoidado. Então, é isso, o governo também tem que fazer a intervenção correta, né? Então, nesse exemplo, exercício 7, foi uma péssima intervenção, essa ideia de fazer uma política monetária restritiva. O que eu deveria ter feito? Uma política monetária expansiva, no qual a curva IL viria aqui para a direita, a curva LM viria aqui para a direita, por exemplo, aqui, ó, talvez aqui, e ia cruzar com a nova curva
mais para a direita. E aí a nova curva, o novo ponto de equilíbrio seria esse aqui embaixo. Esse aqui, ó. Onde a nova curva IS cruza com a curva LM. Nesse caso, a produção seria maior e os juros mais baixos. Então, também tem isso. O governo, né, tem que fazer as intervenções corretas, né? Senão fica o efeito acaba piorando a situação da economia. Tá? Então, não adianta fazer restringir a quantidade de moeda na economia quando ela está, por algum motivo, caindo. Quando a curva IS vai para a esquerda, né, o PIB cai, então teria que fazer uma política monetária para a direita, né, expansiva. Ou então uma política fiscal expansiva, igual o exercício 6, que foi a ideia de diminuir o IPI, ou aumentar os gastos do governo. Tá? Então fica aí a dica. Bom, então é isso. Agora, finalmente, tem mais um último ponto, que é o modelo de demanda e oferta agregada. Né? Esse daqui ele envolve o equilíbrio no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é aquele que dá o nível de emprego total na economia. Quanto que a mão de obra está sendo contratada pelas empresas e quanto que a gente está pagando pelas empresas, pela mão de obra das pessoas. Né? O trabalho também tem uma demanda e oferta, tá certo? Vamos ver aqui. Esse aqui é o equilíbrio no mercado de trabalho. O que é demanda por trabalho? Quem que faz a demanda por trabalho? Quem que precisa contratar trabalho? As empresas, né? Então, essa curva D aqui é a demanda por trabalho na economia como um todo. E a oferta O por trabalho? Quem que faz a oferta por trabalho? Justamente o conjunto dos trabalhadores, todas as pessoas que precisam de trabalho. Então, quando você coloca em conjunto a oferta com a demanda, você vai ter um equilíbrio, que é esse ponto A, né? E aí você vai ter aqui embaixo a quantidade de emprego, todas as pessoas que foram contratadas, por exemplo, 50 milhões de pessoas. E aqui você vai ter o preço do trabalho. O que é o preço do trabalho? O salário, né? É a taxa de salário. Então, com essa oferta na economia, com essa demanda por trabalho na economia, vai ter um equilíbrio que vai dar a quantidade de pessoas empregadas, que é o nível de emprego, 50 milhões nesse exemplo. E vai dar também o preço que está sendo pago pelo salário desses trabalhadores. Ou seja, o 20, que é o ponto, né, que é o salário na economia. Então, vou voltar aqui. Hoje está esquisito isso aqui. Ups. Então, no mercado de trabalho, pessoal, ele é um mercado diferente. Mercado diferente no seguinte sentido, que a demanda por trabalho vai dar o que as empresas precisam de trabalhadores como um todo. E a oferta de trabalho vai ser o que as pessoas querem trabalhar. Tá? E no equilíbrio, você vai ter um ponto de equilíbrio, né? Demanda igual a oferta, e a quantidade de pessoas empregadas é o emprego na economia versus o preço dos trabalhadores, que é o salário. Tá? Então, são três grandes mercados na economia: o mercado de trabalho, o mercado de moeda e o mercado de bens e serviços. No final das contas, a gente vai ter alguns exercícios e vai ter a atividade. Essa atividade aqui, eu coloquei 2 exercícios para vocês fazerem aqui. O 8
na verdade, é bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Não é igual, mas é mais ou menos parecido. E um outro que envolve o modelo de demanda e oferta agregada, que envolve o equilíbrio nos três mercados. No mercado de bens e serviços, de moeda e de trabalho, tudo ao mesmo tempo. Tá? Nesse novo modelo, que é um pouquinho diferente desse que a gente acabou de ver, do ISLM, e aí espero que o ISLM já tenha dado para entender mais ou menos, né? Então, agora, esse vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai ver a demanda agregada na economia e a oferta agregada na economia. A demanda agregada na economia vai ser, vai ser afetada por todos os componentes, tanto do IS quanto do LM, ou seja, consumo, investimento, gastos, exportações, importações e quantidade de moeda. Tá? Já a oferta vai ser aquelas coisas que mexem com a oferta agregada na economia. E você colocando as duas coisas em conjunto, você vai ter um equilíbrio. A única diferença aqui é que no modelo de oferta-demanda agregada, ao invés de ter taxa de juros aqui, ó, taxa de juros, a gente vai ter preços, ou seja, inflação, tá? Então, o que acontece? A gente vai no ISLM, eu sei que é um pouco confuso, mas vamos lá com calma tentar entender. O modelo ISLM serve para determinar juros e produção. Esse modelo de demanda e oferta agregada serve para determinar preços, a inflação na economia. Então, eu vou ter a oferta agregada aqui, em vermelho, e vou ter a demanda agregada aqui em azul. Tudo isso que a gente viu agora, do modelo ISLM, afeta a demanda agregada, não afeta a oferta. Tá? Dado uma oferta, aquelas outras coisas todas, consumo, gasto de governo, inclusive a quantidade de moeda, mexem com a demanda agregada. A demanda agregada aumentando ou diminuindo, você vai ter um novo ponto de equilíbrio aqui na economia. Acho que vai ficar mais claro se a gente fizer um exercício, à medida que, para tentar entender essas ideias aqui. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Então, agora... Ups. Olha, agora é o modelo de oferta agregada e demanda agregada. A diferença sobre o modelo ISLM é que ele vai ter aqui, vai ter a produção, mas aqui vai ter não os juros, e sim os preços, ou inflação. Então, aqui eu desenho a curva DA, e aqui eu desenho a curva OA. Tá? Aí eu vou ter um equilíbrio na economia, que vai dar a produção da economia e vai dar a inflação da economia. Preços, nível de preços na economia. Tá certo? A curva OA é a oferta, tudo que as empresas produzem na economia. DA é a demanda, tudo que afeta a demanda. Por exemplo, consumo afeta a demanda, a gente viu o I, investimento, os gastos do governo, as importações, as exportações e a quantidade que eu vou chamar de MD, quantidade de moeda. Então, todas essas coisas aqui afetam a demanda agregada. Então, vendo um exemplo aqui, por exemplo,
exercício aqui. Esse aqui é o exercício 32A. Exercício 32A. O que acontece com os preços, juros e produção? Os juros é dado no ISLM, nós já fizemos. Agora vamos ver os preços e a produção. Por conta da crise de 2008, as empresas decidem postergar os projetos de expansão. Além disso, para conter a crise, o governo lança uma política monetária expansiva. Tá, como é que eu faço esse exercício aqui? Então, são duas etapas, são dois passos. No primeiro passo, nós vamos ter uma queda nos projetos dos investimentos das empresas, que é o I. Parecido com o que a gente já fez, né, que desloca a curva IS para a esquerda, naquele caso, aqui o que vai acontecer é que o I está aqui. O I afeta a demanda agregada. Se cai os investimentos, cai a demanda agregada. Então, a demanda agregada ela vem para a esquerda. Como é que eu desenho isso? Assim. Demanda agregada para a esquerda. E aí eu vou para um novo ponto de equilíbrio. Se eu estava aqui nesse ponto 0, agora eu vou para esse ponto 1. O que acontece quando os investimentos caem? Igualzinho que a gente viu no ISLM, a produção cai. Mas olha o que acontece com a inflação. A inflação cai também. Tá certo? Lá no outro exercício, a curva IS veio para a esquerda e os juros caíram, né? Lá aquele gráfico lá é juros com produção. Aqui é inflação com produção. Então, aqui a inflação a gente viu que caiu. E aí, o que o governo fez? Bom, o governo foi lá e, para conter esse problema da crise, né, o governo lançou uma política monetária expansiva, ou seja, ele aumentou a quantidade de moeda. Muito bem. Nesse caso, qual que é o efeito nosso aqui? Bem, ele vai mexer com a curva de demanda agregada e vai aumentar a quantidade de moeda. Aumenta a quantidade de moeda, significa que tenho mais moeda, então a demanda agregada aumenta. Então, eu vou, por exemplo, aqui para a direita. É como se a curva de demanda agregada tivesse deslocado para a direita, agora num novo ponto de equilíbrio, que eu vou chamar de 2. Nesse ponto 2, a produção é maior. Então, a política monetária expansiva aumentou a demanda agregada. Só que o que aconteceu com a inflação? A inflação deu um pulo. Certo? A inflação aumentou. Então, no final das contas, a gente teve um crescimento econômico, só que a custas de inflação. Porque, né, com o efeito da crise, os investimentos diminuíram, foram para Y1. E a inflação abaixou, beleza. Só que aí, para conter isso, eu aumentei a quantidade de moeda MD aumentou, que fez com que aumentasse a demanda agregada, e isso faz com que a produção aumente, vou para o ponto 2, a produção aumenta, só que a inflação também aumenta, vou para o ponto P2. Tá? Então, basicamente isso. Tá? Eu sei que essa aula é um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, mas eu vou recapitulando. Tem dois modelos que a gente fez. A gente fez o modelo ISLM. O modelo ISLM, ele dá um equilíbrio em dois mercados, o de bens e serviços de moeda. Em equilíbrio, ele te dá os juros e a produção. Juros e a produção. Dependendo do efeito que tiver ou sobre S, mercado de bens e serviços, ou de moeda, LM. Aqui é um modelo de demanda e oferta agregada, no qual a gente vai ter em equilíbrio a inflação e a produção.
na economia como um todo. E todas aquelas coisas que afetam tanto o IS quanto o LM, nesse modelo ele afeta a demanda agregada. Aumento na demanda agregada, essa curva azul desloca para a direita. Diminuições da demanda agregada faz com que essa curva azul vá para a esquerda. E aí você vai conseguir saber a inflação junto com a produção, né, em equilíbrio, que é o que esse modelo dá. Inflação, preços, junto com a produção. Tá? Então, dá uma olhada depois na atividade 11, tem o exercício 8 e o exercício 32. O exercício 8 é parecido com aquele que a gente fez no modelo ISLM. E no modelo 32 é parecido com esse que eu acabei de fazer, só que tem dois fatos, né? O primeiro é uma diminuição dos investimentos, que, como eu falei, faz com que a demanda agregada diminua. E a segunda parte, o governo diminui os impostos para tentar afetar a economia. E aí a dica aqui que fica essa segunda parte é o seguinte: diminuição do IPI é aumento, é deslocamento da demanda agregada para a direita, é aumento da demanda agregada, porque as pessoas podem consumir mais quando os impostos caem, né? Então, tem dois efeitos. Primeiro efeito faz com que a demanda agregada caia, e o segundo efeito faz com que a demanda agregada aumente. Então, é como se tivesse um deslocamento da curva DA, primeiro para a esquerda e depois para a direita. Tá? Fica a dica aí para o 32B. Tá certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses dois modelos da aula 11. Se tiverem dúvidas, me perguntem, por favor, gente, ao longo da semana também, porque esses modelos aqui é a parte um pouquinho mais complicada. Essa parte de macro é um pouco mais complicada. E aí, o material que eu enviei ontem é o do capítulo 12 do livro Análise Econômica sobre Inflação, Desemprego e Crescimento. Essa aqui é um pouco mais tranquila, é uma análise mais descritiva. A ideia é tentar mostrar para vocês a relação entre essas três variáveis: inflação, desemprego e crescimento. Tá? Capítulo 12 do livro. Após uma breve introdução, nós vamos falar primeiro sobre inflação, sobre o que gera a inflação, né? Quais são os determinantes da inflação. E por que uma inflação muito alta é um problema para um país. Aliás, diga-se de passagem, o Brasil passou por um período de alta inflação durante os anos 80 e durante os anos 90. Né? Houve algumas tentativas do governo, planos econômicos do governo tentar lidar com a alta inflação, né? Não tiveram sucesso no começo, somente o Plano Real, na metade dos anos 90, que conseguiu diminuir, né, debelar a alta inflação. Depois eu vou mostrar para vocês qual é a relação entre a variável inflação e o desemprego, e depois a relação entre desemprego e crescimento econômico. Tá? Esse é o objetivo de hoje. Então, vamos começar aí falando sobre inflação. Tá? E aí, logo de cara, eu já falo para vocês, isso aqui hoje tem a ver com a aula 10 bastante, né, que é o mercado de moeda, porque é a quantidade de moeda que vai afetar a inflação, se um país vai ter inflação baixa ou inflação alta. Tá? Quais são os determinantes da inflação, a gente vai ver, e por que a inflação alta é ruim para a sociedade? Inflação em geral, mas principalmente inflação alta é ruim para a sociedade, e a relação entre as três variáveis, inflação, desemprego e crescimento econômico. Tá? Bem, enfim, primeira coisa, relembrando do capítulo 9 ainda, com a primeira aula de macroeconomia, a definição de inflação, aumento dos preços, e uma inflação negativa, quando os preços caem, chama-se deflação, pode acontecer também. Por exemplo, alguns países que tiveram um período longo até de queda nos preços, que foi o caso do Japão durante a década de 90, né? Os preços, ao invés de subir, eles até diminuíram, tá certo? Bom, antes de falar por que a inflação é ruim, inflação alta principalmente, inflação negativa também é ruim.
embora para as pessoas a deflação possa ser positiva, porque hoje eu vou comprar pão, custa R$ 1, amanhã eu vou comprar, custa 90 centavos, para as pessoas isso é bom, né? Mas para as empresas não necessariamente isso é bom, porque aí ela está vendendo o pãozinho por R$ 1 para você, e amanhã ela tem que vender por 90, e aí na semana seguinte vender por 80. Isso comprime a margem de lucro das empresas, né? E pode fazer até com que várias empresas quebrem. Então, deflação também, muito forte, também não é bom, né? Então, a ideia é que os preços, o ideal é que a inflação fosse baixa ou até próxima a zero, para que as pessoas e as empresas possam planejar, né? Então, nem inflação alta, nem inflação negativa por muito tempo é bom. No Brasil, o que aconteceu aqui? Bom, acho que a gente nunca teve um período de deflação, talvez em um ou outro mês na história, mas em geral a gente teve inflação alta, como é típico de países em desenvolvimento, tá? E até os anos 60, a inflação foi bastante baixa, mas já nos anos 70, já teve uma inflação um pouco mais alta, 40% ao ano, em média, e isso eu falo é a média da década. Tá? Agora, olha só os anos 80 e os anos 90, tiveram médias altíssimas. É como se por ano os preços crescessem nos anos 80, 570%. Isso é muita coisa. E isso é uma média, hein? Teve anos aí que foi mais baixo do que isso, e teve anos que foi mais alta, como em 1986, de 89, a inflação foi mais alta do que isso. Nos anos 90, dos 3 primeiros anos, foram anos de inflação altíssima. Só em 94, com o início do Plano Real, em 1º de julho de 94, é que que a inflação finalmente foi conseguimos né, estabilizar a inflação, e aí os últimos anos da década de 90 foi de inflação baixa, os anos 2000, média 7%, e os anos 2010 até o ano passado, 5,8%, né? Ou seja, a inflação voltou a ficar em controle no Brasil. Então, vocês devem estar pensando por que a inflação aí foi tão alta nos anos 80 e 90. E note vocês, pelos anos aqui, que houve várias tentativas de estabilizar a inflação, né? Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Collor 2, e só o Plano Real que conseguiu dar jeito. Enfim, né? Por que isso aconteceu? Nós já vamos ver já, mas a pergunta é por que faz com que a inflação aumente tanto ou diminua tanto, né? Essa que é a grande questão. Então, vamos tentar entender os determinantes da inflação. Primeira coisa que, para entender né, o determinante da inflação, vamos pensar aqui o seguinte. Primeiro, moça, essa explicação toda aí chama-se teoria clássica da moeda, tá? Que tenta determinar a inflação e nível de preços. Então, eu vou chamar de P o nível de preços na economia, tá certo? Que é o valor de uma cesta de bens e serviços dada na economia. Tá? Então, aí, sei lá, tudo que eu compro no supermercado, de roupas, transporte que eu gasto, tá? Eu tenho esses vários produtos, tudo aquilo que eu gasto, vezes quanto eu gasto, dá esse nível P, tá certo? Y é o PIB da economia, o PIB real, ou seja, o PIB descontado da inflação. Então, Y é tudo que as pessoas produzem, e P é o valor da cesta, que é o quanto que as pessoas gastam, né, de uma determinada coisa, portanto, é a inflação ou o nível de preços. 1 sobre P vai ser aquilo que eu consigo gastar com R$ 1, com uma quantidade de moeda. Então, vejam vocês, se P é tudo que eu gasto num determinado mês, 1 sobre P é o valor da moeda. Por quê? Porque é exatamente o que eu consigo comprar com R$ 1. É claro que ninguém gasta só R$ 1, mas se eu quero saber o valor da moeda, seja lá o dólar ou o euro, ele vai ser 1 sobre o preço, né? O valor o preço daquela moeda, né? O valor daquela moeda, 1 sobre P. Isso tem uma implicação importante, que significa que se a inflação aumenta, por exemplo, P não é aquilo que eu compro, vamos supor que eu gasto com roupa, que eu gasto com comida, que eu gasto com transporte. Se esse P no mês que vem ele tiver maior, por exemplo,
o litro de gasolina custava, sei lá, 2, agora custa 3, esse P vai ser maior, certo? Mesma coisa, o pãozinho que eu compro, se ele era 90 centavos, agora ele está R$ 1, 90 vezes o número de pães que eu gastei naquele mês, vai dar meu gasto com pão e esse P vai aumentar mais ainda. Então, gente, quando o P aumenta, quanto maior o P, o 1 sobre P, que é o inverso, diminui. Significa que o valor da moeda, ou seja, o que R$ 1 consegue comprar, é cada vez menos, é cada vez menor. Então, quanto maior a inflação, menor o valor da moeda. Porque é isso, essa que é a ideia. Poxa, não sei se vocês têm viajado para a Europa recentemente, ou mesmo nos Estados Unidos, né? Perceba que o euro e o dólar, os preços, quando você vai num país desses, tipicamente são, você passa um ano ou passa dois, tipicamente o preço é o mesmo, né, do produto. Então, você vai lá comprar, sei lá, um suco de um café. Na maior parte dos cafezinhos, na Itália, por exemplo, custa €1, tá? Tem alguns lugares que custa 2, tem outros que custam 50, mas na maior parte dos lugares custa €1. Você vai lá, eu fui em 2018, quando eu morei lá, era €1. Se chegar lá, está €1. Então, significa, se continua €1, se não aumentou o preço, significa que aqui que o euro continua comprando a mesma quantidade de cafés. Se, por outro lado, tivesse €2, ou 3 ou 4 subindo o preço, o valor que aquele euro comprava em termos de café é menor. É isso que eu quero que vocês entendam. Se P é inflação, 1 sobre P é o valor da moeda. Então, se a inflação aumenta, o valor da moeda diminui. Tá? Vamos lembrar isso, que isso é importante para entender a teoria clássica da moeda. M é a quantidade de moeda, oferta de moeda, e D é a demanda por moeda. Lembra que a gente viu isso tudo no capítulo 10. E no mercado de moeda, né, você coloca em conjunto D com M, ou seja, demanda por moeda com a oferta em moeda. Tá certo? E aí vai dar isso daqui, quer ver? E aí eu já volto a falar do valor da moeda. D é a curva de demanda por moeda e M é a oferta de moeda. Tá? Esse ponto A, que é o equilíbrio, vai dar os juros, preço da moeda, juros, lembra que aqui era juros, I, preço da moeda. E aqui, isso aqui é o valor da quantidade da moeda, tá certo? Então, é o valor da moeda, o preço da moeda. Então, volta um minutinho só. Mas eu não acabei de falar que o valor da moeda também é igual a 1 sobre P? Foi, não foi? Não falei para vocês que 1 sobre P é o quanto a gente consegue comprar com R$ 1? Então, os juros aqui também é 1 sobre P, então, nesse sentido. Então, antes do M aumentar, calma aí, olha, dá uma olhada. Aqui que eu coloquei, ao invés de colocar só juros, que nem estava antes, eu coloquei o valor da moeda. Se o 1 sobre P está aqui está a quantidade de moeda. Aí, olha o que eu fiz um truque aqui. Eu coloquei o P, 1 sobre P aqui, e eu coloquei aqui um outro eixo Y com o P, com o nível de preços. Tá certo? Tá? Olha lá. Juros, valor da moeda. No slide anterior eu falei para vocês que o valor da moeda é 1 sobre P. E aqui eu coloquei um truquezinho, o P. Então, se aqui é 1 sobre P, aqui é o P. Tá? Então, vamos começar, gente, pelo 9. Faz de conta que o juros é 9, 1 sobre P é igual a 9. Então, se o 1 sobre P é igual a 9, quanto que é o P? 1 sobre 9, 1 nono, que é o inverso daquilo ali. Tá? Então, estou no ponto A. Aí, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou aumentar a quantidade de moeda na economia, que é o que está aqui na última linha. O governo vai lá e enfia moeda na economia. Joga economia. Vocês lembram da aula 10 que, quando eu aumento a moeda, o M, que é vertical, desloca aqui para M', e agora esse ponto B vai ser o novo equilíbrio no mercado de moeda, porque a demanda é a mesma, as pessoas estão precisando de moeda do mesmo jeito. Então, olha o B. O B veio aqui para baixo, significa que os juros era de 9 e foi para, por exemplo, 6%. Então, o valor da moeda caiu. Se o valor da moeda, juros, ou o valor da moeda 1 sobre P caiu, o que aconteceu com o P, que é o inverso daquilo?
Uai, aqui não era 9, passou para que é igual a 1 sobre 9. Então, aqui, se aqui é 6, aqui ele passou para 1 sobre 6. 1 sobre 9 é um número 0,1, alguma coisa. 1 sobre 6 já é 0,2. Ou seja, o P aumentou. O ponto é que, quando aumenta a quantidade de moeda, o valor da moeda diminui, como vocês viram, passou de 9 para 6. E a inflação, que é o P, passou de 1/9 para 1/6. Resumo da ópera: aumento de quantidade de moeda aumenta a inflação. É isso que a teoria da moeda fala, certo? Se você aumenta a quantidade de moeda na economia e com a mesma demanda, a não ser que a demanda tivesse aumentada, mas aumento de oferta sem aumento de demanda aumenta a inflação na economia. Então, o que determina a inflação? O que determina a inflação? Quantidade de moeda, aumentos na quantidade de moeda sem necessidade. Por que as pessoas demandam moeda mesmo? Porque elas precisam pagar as contas. Né? Esse mês eu preciso, tem um monte de conta para pagar aí. Então está aqui a minha demanda. Uai, então eu tenho que ficar aqui no ponto A, que é o ponto de equilíbrio, né, entre a demanda e a oferta. Agora, se do nada eu, por algum outro motivo, não porque as pessoas precisam de mais moeda, mas por outro motivo, se eu aumentar a quantidade de moeda e vier aqui para a direita, o que vai acontecer? Uai, eu vou para o ponto B, né? Que é esse que está aqui, ponto B. Aí a taxa de juros, ou o valor da moeda, passou de 9 para 6, ele é menor. Caiu o valor da moeda, e ao mesmo tempo, o que aconteceu com a inflação? Passou de 1 sobre 9 para 1 sobre 6, aumentou. Então, o resumo da ópera é esse: aumento na quantidade de moeda faz com que, é o que está escrito aqui embaixo, na última linha, se aumento na quantidade de moeda sem mudanças na demanda por moeda, o valor do dinheiro cai e a inflação aumenta. Tá certo? Então, o determinante da inflação dos preços é isso, o M aumentando. Peraí, quem que mexe com M mesmo? Quem que aumenta a quantidade de moeda? O governo. Então, se o governo imprimir moeda, à toa, aumenta a quantidade de moeda na economia e aumenta a inflação, aumenta o preço. Tá certo? Beleza. Entendido isso, vamos falar de uma outra coisa. Ainda falando do determinante da inflação. V, velocidade da moeda. Vou definir isso para vocês, que é a rapidez com que uma moeda se desloca na economia. Tá certo? Como assim velocidade de moeda? A velocidade com que ela roda na economia. Vocês estão hoje na carteira com uma nota de R$ 20. Amanhã ela não está mais na sua carteira. Amanhã ela vai para o dono da vendinha aí do lado, porque você foi lá comprar uma garrafa de água, tá certo? Essa velocidade com que a moeda circula é chamada de V, porque a moeda não fica entesourada, parada na conta sempre, ela está sempre circulando, né? Então, a velocidade da moeda nada mais é do que tudo que as pessoas produzem, o Y, vezes o preço desses produtos dividido pela quantidade de moeda, por definição. Então, V é P vezes Y dividido por M. O que é o P vezes Y? Y é tudo que a gente produziu esse ano. Vezes P, vezes o preço dessas coisas. Beleza? Dividido por tudo que existe de moeda para poder pagar as coisas. Isso que é a velocidade de moeda. Então, por definição, V é igual a P vezes Y dividido por M. Tá? Agora, pega esse M e passa lá para cima. Multiplica em cruz, gente. Multiplica em cruz. Vai dar MV igual a PY. MV igual a PY, que é a famosa equação quantitativa da moeda. M vezes V é igual a P vezes Y. E agora que eu vou provar para vocês aquele negócio de que aumentos na quantidade de moeda, sem necessariamente aumento na demanda, é inflacionário num país. M vezes V é igual a P vezes Y. Tá bom? Beleza.
Agora, V, a gente viu que a gente vê, e aí pela análise aí da economia, é que o V, ele é mais ou menos constante, tá certo? Para um país como o Brasil, mesmo os países desenvolvidos, já foi provado aí que se a velocidade com que a moeda circula é mais ou menos a mesma. Não fica aumentando ou diminuindo muito ao longo do tempo, ela tende a ser constante. E o Y não. O PIB, Y, ele aumenta, ele diminui, você viu que tem os ciclos, né? Mas, num determinado período, ele também é constante. Então, me diga uma coisa: se esse V é relativamente constante e esse Y é constante, o que sobrou para variar? O M e o P, certo? Então, V é constante, Y é constante. Então, se aumenta o M, onde que vai parar o aumento do M? No P, tá? E isso que eu acabei de falar para vocês é o princípio da neutralidade da moeda. Tá? Se o V e o Y são constantes, aumentos de M, ou seja, aumentos de quantidade de moeda na economia, vai mudar o valor da produção e vai parar tudo nesse P. Ou seja, aumenta a inflação. Tá certo? E é esse o principal determinante da inflação: aumentos na quantidade de moeda excessiva, além do que eu preciso para aquela economia. Tá certo? Por quê? Pensa bem, quantos automóveis a gente produziu esse ano? Ah, vamos dizer, 1 milhão. Qual o preço desse 1 milhão de automóveis? Sei lá, 40 mil em média. Então, 40 mil vezes 1 milhão vai dar aí 40 bilhões. Beleza, 40 bilhões. Para automóvel. Aí faz a mesma conta para celular, para os serviços, para todos os produtos da economia, vai ter aí, sei lá, vou chutar, em 6 trilhões. Se o valor de todas as coisas que estão novas sendo compradas na economia são 6 trilhões, eu preciso de quanto de moeda? 6 trilhões. Então, por que eu vou ter 10 trilhões ou 20 trilhões de moeda? Não, não é muita moeda, é excesso de moeda. Vai fazer aumentar os preços. Então é por isso que moeda tem que ser na quantidade que a economia precisa, porque senão ela vai ser inflacionária. A economia vai sofrer de inflação. E é exatamente isso. Então tá aqui, está escrito aqui, o princípio de neutralidade da moeda, tá? Aumentos de M vão fazer gerar aumentos em P, aumento da inflação. Então, pessoal, quando o governo gasta demais, por algum motivo ele emite mais moeda do que é necessário na economia, vai aumentar o nível de preços. E é isso que aconteceu nos anos 80 e nos anos 90, tá certo? O que aconteceu nos anos 80? Teve, no fim dos anos 70, meados e fim dos anos 70, tiveram duas crises do petróleo que aumentou a taxa de juros no mundo. E aí os países que fizeram empréstimos baratos dos anos 70 tiveram que pagar esses empréstimos e aí só que não tinham dinheiro para isso. Então o que o governo começou a fazer? Aumentar a quantidade de moeda na economia. Como que eles fizeram isso, esses aumentos? Vendendo títulos públicos. Então aumentou, encheu a economia de moeda, mais do que ela necessitava. E aí, quando ela aumenta demais a oferta de moeda, aumenta o nível de preços por conta de todo esse mecanismo que eu vim explicando para vocês aí, passo a passo. Então, esse é o ponto. Aumentos de demanda, aumentos na quantidade de moeda, mais do que a economia necessita, gera inflação. No limite, gera superinflação ou hiperinflação, o que quer dizer, na verdade, é a mesma coisa, tá? O Brasil, olha para vocês terem uma ideia, junho de 1994, a inflação do Brasil era de 3.000%. Junho de 94, onde você estava em junho de 94? 3.000%, um absurdo. E aí que o Plano Real conseguiu fazer a inflação cair aí aos poucos, ano a ano. Tá? Os números a gente tem naquela tabelinha lá no capítulo 9, dá uma olhada de novo. Tá? Nos anos 90 foi caindo, e aí agora, depois do Plano Real, enfim, a gente saiu daquela hiperinflação, e depois de vários planos que não deram certo, em 94, com o Plano Real, deu certo. Enfim, finalmente a gente conseguiu controlar a inflação. Por conta disso, o governo teve excesso de gasto público e financia com o aumento de moeda mais do que a economia necessita. Tá certo? Esse que é o problema.
tá? Então, e por que que isso é ruim? Por que que isso é ruim? Eu sei que vocês que são mais novos não viveram esse período de hiperinflação, mas foi muito ruim, porque a hiperinflação, gente, tem um custo. Tá? Na verdade, tem dois custos. Primeiro é o seguinte, pensa bem, os preços estão aumentando todo mês, estão aumentando o preço das coisas. Você tem que pagar a conta do celular, que era R$ 30, no mês seguinte, mesmo sem aumentar o seu número de chamadas, o preço da sua conta foi para R$ 100. Aí no outro ano, no outro mês, passa para R$ 500. Aí passa para 1.200. Imagina isso? Que horror! Então, isso gera dois custos para as pessoas. Pô, se os preços das coisas estão subindo, então eu tenho que pedir um salário cada vez maior. Vou pedir para o meu empresário, né, o empresário onde eu trabalho, aumento no salário. Por quê? Porque como é que eu vou pagar a conta do celular desse jeito? Como é que eu vou pagar a conta de comida? Né, todas as contas, aluguel. Então, eles pedem reajuste de salários. E adivinha só, o empresário que teve que pagar um aumento do salário seu, né, que você pediu para aumentar o salário de 1.000 para R$ 2.000, ele lembra que salário é custo para empresário? Lembra? Na aula 2. Então, esse aumento de custo, ele vai chegar e repassar para os preços dos produtos. Então, a empresa que você trabalha também vai aumentar os preços dela. E aí vai gerar uma espiral inflacionária de preço para cima, preço cada vez mais para cima. Um inferno, tá? Ou seja, e mais o segundo custo, que é o que a gente está vendo agora, é o custo de remarcar os preços, né? Toda a economia, os preços vai lá para cima, sobe cada vez mais e vão sendo remarcados, virando uma espiral inflacionária. E se esse processo vai piorando, isso vira hiperinflação, como aconteceu com o Brasil aí em junho de 94, né? Inflação de 3.000%. Um absurdo. Então a gente tem que dar algum jeito. Então, por que que inflação é muito alta? Muito alta é ruim? Por causa desses dois custos, tá? A gente chama isso de imposto inflacionário. Na verdade, não é um imposto, né? Mas, enfim, acaba sendo um imposto, sim, porque quem começou a brincadeira, quem foi o palhaço que começou a aumentar a quantidade de moeda na economia sem necessidade? O governo, né? Então, foi o jeito que ele conseguiu, porque o governo faz uma coisa que nós não conseguimos fazer, aumentar a quantidade de moeda, certo? Ele tem o monopólio da moeda. Eu e você aqui não podemos imprimir moeda quando precisa mais, né? É ilegal fazer isso. Só que o governo faz isso, só que isso se espalha pela economia nesse modo que eu estou falando para vocês, tá? Aumentos na quantidade de moeda exagerados fazem com que os preços aumentem, e aí todo mundo participa dessa espiral inflacionária, todo mundo começa a aumentar o preço. E aí gera uma hiperinflação. E agora? Como que eu saio dessa? Como que eu saio dessa ciranda inflacionária? Então, só tem um jeito, na verdade. Vejam vocês. Preço do dinheiro, chama juros, né? Juros, ops, escrevi errado, escrevi luros aqui, é juros. Juros, que é o preço do dinheiro, é o preço do dinheiro, juros real mais a inflação esperada. Ou seja, se a inflação é baixinha, o preço do dinheiro descontado a inflação, vamos supor que seja 2%. Com inflação de 0%, o que vai acontecer com os juros nominal, que é os juros que o banco cobra? Uai, os juros real vai ser 2% também, porque a inflação é zero. Agora, bota uma inflação aí de 3.000%, 2% mais 3.000, o juros nominal vai ter que ser alto de qualquer jeito. Tá? Isso se chama efeito Fischer, tá certo? Os juros, que é o preço do dinheiro, né, ele reflete a inflação, o nível de inflação na economia. Então, enquanto tem inflação alta, eu tenho que botar a taxa de juros muito alta, tá certo? E, de fato, no plano real, lá para a gente conseguir sair da inflação alta, a primeira coisa que o governo fez foi botar os juros bastante mais alto. Tá? E, ao mesmo tempo, olha o que o governo fez. Curou o problema da inflação alta fazendo aquilo que ele tinha que fazer, diminuir os gastos do governo. Ah, é? Diminuir o gasto do governo? Como assim? Uai, lembra que ele estava com gasto excessivo? E para pagar aqueles gastos excessivos, ele estava gerando moeda, imprimindo moeda? Bom, se eu cortar os gastos,
eu não preciso imprimir mais moeda daquele jeito. Então, os aumentos da moeda não vão virar inflação, certo? Então, se eu diminuo os gastos de governo, o governo não precisa mais imprimir quantidade extra de moeda na economia e os preços automaticamente começam a cair, tá certo? Se você diminui os gastos do governo, diminui a quantidade de moeda extra entrando na economia, o P vai diminuir, vai para baixo também, junto com a queda no M e no G. Então, para resolver o problema da inflação alta, tem que diminuir os gastos do governo. E o que o governo nos anos 80 não queria fazer? Diminuir os gastos, acertou. Primeiro, por causa daquele problema lá que eu mencionei no começo, a dívida internacional do governo brasileiro estava muito alta, aumentou. E em 1988 teve a nova Constituição. Com a Constituição nova, teve um monte de uns gastos novos, não previstos, que o governo começou a ter que pagar também. E aí o jeito que ele conseguiu foi emitindo dinheiro. E emissão de dinheiro vai ser inflacionário, e aí não tem plano que dá certo, né? O plano que dá certo é esse que vocês estão vendo nessa página. Primeira coisa, os juros têm que ir refletir a inflação. Primeira coisa. E a segunda coisa é diminui o gasto do governo, porque aí você vai precisar imprimir menos moeda, né? Não vai ser necessário financiar excesso de gasto com excesso de moeda, tá certo? Então, esse é o único jeito de curar o problema de alta inflação no mundo. Qualquer país que teve inflação alta teve que fazer isso. Beleza? Então, gente, inflação é isso. Bem simples. A inflação, ela tem uma ligação com a variável desemprego. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá certo? E essa relação chama curva de Phillips. Esse tal de Phillips aí foi o primeiro que percebeu que inflação e desemprego vão na direção oposta. Ou seja, eles têm uma relação inversa entre eles. Quanto maior a inflação, menor o desemprego. Quanto menor a inflação, maior o desemprego. Tá certo? Por quê? Aqui está explicado aqui mais ou menos nessa segunda parte da tela e por que qual que é a ideia. Vamos supor que cai o desemprego, está todo mundo empregado. Quanto menor o emprego, menos renda gerada na economia. Tá escrito errado, espera um pouquinho só. Aqui, ó. Quanto menor o emprego, aí sim. Se eu estou contratando menos pessoas, menos renda gerada na economia, pois você tem menos empregos e os empregos pagam menos salários. Tá certo? Quanto menor o nível de emprego. Então, quanto menor o nível de emprego, menos eu estou gerando menos empregos e esses novos empregos estão tendo menos renda, estão pagando menos salário. E aí, com esses menos salários, eu posso comprar menos produtos. Se eu compro menos produtos, as empresas estão vendendo menos. Então, não tem por que ela aumentar os seus preços. Então, a inflação cai. Então, maior desemprego significa menor o emprego. Maior desemprego, menor emprego. Maior desemprego significa inflação mais baixa. E o oposto ocorre se você tiver um menor desemprego, ou seja, um maior emprego. Com maior emprego, mais renda, mais empregos, mais salários, né? Mais mais gastos, as empresas vão aumentar os seus preços. Então, isso mostra aí que inflação e desemprego vão na direção oposta, tá certo? Beleza. Isso funcionou muito bem, essa relação funciona e vale, mas principalmente a gente vê aqui, ó, nos anos 60 e 70, vamos dar uma olhada nessa curva aqui, ó. Espera aí, pessoal. Aqui no eixo Y é a porcentagem das duas curvas, azulzinha e vermelhinha, tá? Deixa eu ver aqui o que é aqui. Desemprego é o vermelho
e inflação é o azul. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Nos Estados Unidos, o azul é a inflação e o vermelhinho é o desemprego. Então, olha aqui anos 50. Um vai para baixo, o outro vai para cima. Depois, um vai para cima, o outro vai para baixo. Aqui, nos anos 60, esse vai para baixo e esse está indo para cima. Ou seja, relação inversa. Nos anos 70, a partir daqui começa a acontecer o seguinte: os dois estão indo na mesma direção. Os dois estão aumentando a inflação e desemprego ao mesmo tempo. Olha aqui nos anos 90, os dois estão caindo. Aqui ainda tem um dos dois ainda estão indo na direção oposta, né? Mas olha aqui nos anos 2000, os dois caindo. Ups, isso significa que essa relação entre inflação e desemprego oposta funcionou bem até os anos 70, mas depois modificou um pouco. Não valia mais. Aí tiveram que modificar a curva de Phillips para dar conta disso. E por que a curva de Phillips mudou a partir dos anos 70? É porque a economia mundial teve um problema sério de o que a gente chama de estagflação. Estagflação é estagnação da economia com inflação alta ao mesmo tempo. Estagflação, a mistura de estagnação com inflação. Estagnação é quando a economia não cresce de jeito nenhum e ainda cresce com inflação alta. Então, volta aqui para vocês verem. Aqui, ó. Olha como dispara o desemprego e olha como dispara a inflação. Estagnação significa não crescer, né? Ou seja, a economia não está ficando cada vez pior, o desemprego só aumenta. E, além disso, os preços só aumentam. Por que poderia acontecer isso ao mesmo tempo, dos dois estarem subindo ao mesmo tempo, no fim dos anos 70? É por causa dos choques do petróleo. O preço do petróleo multiplicou por 4 e depois multiplicou por 3, 2 vezes nos anos 70. Então, a economia deu uma sacudida bem grande naquela época, e aí essa relação inversa entre as duas variáveis parou de funcionar, e aí modificaram a curva de Phillips para dizer o seguinte, o seguinte, toda economia existe uma taxa natural de desemprego, que é uma taxa de desemprego no qual a inflação não varia. Qualquer economia você pode calcular isso. Qual é a taxa de desemprego que a inflação não muda? Nessa taxa de desemprego eu chamo de desemprego natural. Agora, vamos supor que no caso do Brasil é 8%, 6%. O mais provável que seja 6%. E aí, a nova curva de Phillips não vai ser mais o inverso da outra. Vai ser assim: se o meu desemprego superar a taxa natural de desemprego, aí que a inflação cai. Só aí que a inflação cai. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se a minha inflação sobe demais, vamos supor, se meu desemprego sobe demais, vai para 13%. 13 passou acima dos 6, né? Então, significa que ele está tão alto o desemprego, quando ele está acima da taxa natural que aquela economia tenha, né? Ele está tão alto que ele vai fazer eu jogar os preços para baixo, ou seja, vai fazer a inflação diminuir. Tá certo? E aí essa curva aqui dá certo. Tá certo? Você tem que ver para cada país qual que é a taxa natural de desemprego. Calculando essa taxa natural de desemprego, sempre que você estiver acima dela, né, significa tem desemprego demais naquela economia. Se tem desemprego demais naquela economia, a inflação cai. Tá? Então, a inflação só vai cair quando a taxa de desemprego é alta demais, ou seja, quando ela é maior que a sua taxa natural de desemprego. Esse então, é a relação final entre inflação e desemprego. Se alguém te perguntar amanhã, e aí, como é que inflação e desemprego estão relacionados? Olha, é o seguinte, taxa de desemprego, quando ela aumenta, a inflação diminui, mas só quando ela está acima da taxa natural de desemprego.
que cada país tem a sua taxa natural específica. O caso do Brasil é algo entre 6% e 8%. Tem a ver com a estrutura da economia de cada país, tá? Então, essa é a relação entre inflação e desemprego. E, para terminar a discussão de hoje, qual é a relação entre desemprego e crescimento econômico? Eu quero saber o seguinte: taxa de desemprego e a taxa de crescimento econômico, ou a taxa de atividade da economia, ou a taxa do PIB, né, o Produto Interno Bruto, a produção total, eu vou dizer para vocês o seguinte: a tal da lei do Okun, lei de Okun. Essa funciona sempre, tá? Existe uma relação inversa entre desemprego e PIB, ou relação direta entre emprego e PIB, que é a lei de Okun. Em outras palavras, relação inversa entre desemprego e PIB. Maior o desemprego, menor o PIB. Ou menor o PIB, maior o desemprego. Maior o PIB, menor o desemprego. Vê se não faz sentido. Maior o PIB, tá todo mundo crescendo, a economia está crescendo. O que vai acontecer com o desemprego? Menor, né? Vai contratar mais gente. Que é a mesma coisa que eu falar, quanto maior o emprego, maior o PIB. Certo? É isso mesmo. Maior o PIB, eu preciso de mais gente, eu vou lá e contrato mais pessoas. Então, nível de emprego e desemprego são o contrário um do outro, né? Então, maior o PIB, maior o nível de emprego, que é a relação de Okun. Quanto maior for o crescimento econômico, ou seja, PIB maior, menor o desemprego, ou maior nível de emprego, tá bom? Isso daqui, pelos dados da economia brasileira, dá uma olhadinha nesse gráfico. Mostra para vocês isso. O desemprego está aqui, ó, nesse eixo Y. Então, ele está aqui 0, 0,25, 0,50. E aqui, no eixo X, está o PIB. Então, vamos supor, vamos ver aqui, ó. PIB grande. PIB grande, desemprego baixo. Desemprego até negativo. Esse negativo significa abaixo daquela taxa natural de desemprego que eu falei para vocês. Então, é PIB bastante negativo. Ops, desculpe. Desemprego bem baixo. Se o desemprego está baixo, o que acontece com o PIB? Está alto. Tá? E esses pontos aqui? É o contrário, ó. PIB baixo, desemprego alto. E esses pontos no meio são pontos no meio, né? Então, eu consigo ligar esses pontos mais ou menos com essa reta que vocês estão vendo aí. É a reta que vai caber no meio desses pontos. A reta mais, né? Extrapolando esses pontos, vai dar uma relação inversa, que já mostra para vocês que quanto maior o PIB, menor o desemprego, e quanto menor o PIB, maior o desemprego. Que é a tal da lei de Okun. Tá certo? Bom, é isso. Por hoje é só. Então, tem 2 exercícios e tem aí 2 exercícios da atividade para vocês, tá? Com a única maneira de resolver o problema da alta inflação, acho que está bem clara, né? E como funciona a curva de Phillips e a curva de Phillips modificada. No caso da alta inflação, é aquela questão de gastos do governo excessivos financiados por emissão de moeda, né? E a única maneira de resolver é diminuindo esse gasto excessivo do governo, claro, porque senão vai ter sempre aquele problema da inflação, né? da espiral alta da inflação, daquele jeito que eu mostrei para vocês. E a ideia da curva de Phillips é inflação e desemprego inversamente relacionados. A modificada é inflação e desemprego inversamente relacionados só quando nós estamos acima da taxa de desemprego natural. É mais ou menos isso. Certo? Muito bem. É isso, então, por hoje.